Seguidores do Correio do Mate, este é mais um Correio do Mate Entrevistas, sempre informações relevantes, convidados importantes aí na região de Encantado, para todo o Alto Taquari e os mais de 40 mil seguidores que acompanham as nossas páginas no Facebook, também no Instagram e no YouTube. Nós temos o apoio do Sicredi Região dos Vales, parceiro já de longa data nos projetos do Correio do Mate, e também da Erva Mate Signor. Se você quer fazer um chimarrão de qualidade, você precisa de uma erva mate de qualidade, então opte por Erva Mate Signor nas modalidades tradicional, moída grossa e também nativa. Está conosco Sandra Vian Buffon, ela que é vereadora e atual presidente do Poder Legislativo aqui de Encantado. Obrigado por estar conosco, dona Sandra. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, o Gemerson e o irmão Daniel, do Correio do Mate. Dona Sandra, primeiro, para o pessoal que nos acompanha, a senhora contar um pouquinho da senhora, afinal de contas, quem é a Sandra Vian? Já descobrimos que é prima do nosso amigo Leandro Vian, o vice-prefeito de Dr. Ricardo, né? Isso. Mas, afinal de contas, nos fale um pouquinho da senhora, sua trajetória profissional, já nos disse que é nascida e criada aqui em Encantada, no bairro Jacarezinho. Nos conte um pouquinho da sua trajetória. Pois é, Gemerson, então nasci em Jacarezinho, nunca saí da minha comunidade, que é Jacarezinho, gosto muito deste lugar. E daí sou formada em técnica de enfermagem, sempre trabalhei nesta área. Trabalhei por um período no hospital, depois fui para Cosuel, e na Cosuel trabalhei 20 anos. Gosto muito desta minha profissão. Como é que a senhora escolheu essa profissão, dona Sandra? Pelo gosto Na área da de saúde, a lidar senhora com as pessoas. Gosto da área da saúde, sim. Eu gosto do cuidado das pessoas, gosto de lidar com as pessoas, tenho essa afinidade, este gosto. Então me especializei nisso, eu sou técnica de enfermagem. E aí desenvolvi todo o meu trabalho, né, por 20 anos na Cosuel, e aí surgiu lá atrás, pelo prefeito Paulo Costa, o convite para entrar na área da política. Um pouco me assustei na época, né? Mas motivada pelo meu marido, Luiz Carlos, aceitei o convite e fui trabalhar, então, na Secretaria da Saúde. Lá, por um período muito curto, trabalhei, depois fui designada para o posto de Jacarezinho. No posto de Jacarezinho, atuei como técnica de enfermagem por 4 anos, e aí foi que surgiu o convite para ser candidata a vereadora. Fui candidata, me elegi e fui vereadora por 4 anos, na época do prefeito Paulo Costa. Dona Sandra, aproveitando essa sua experiência na área da saúde pública e também da privada, quais são as percepções que a senhora tem de diferença entre trabalhar com saúde no setor privado e trabalhar com saúde no setor público? São diferentes, na realidade, mas elas se juntam em determinado ponto, porque no privado tu tem que seguir, né, seguir o ritmo, as coisas. Eu, quando trabalhava na Dália, né, era técnica de enfermagem, atendia todos os funcionários, então os funcionários, o atendimento era para os funcionários ali. Na área pública não, tu tem o público se estende, né? Eu vou falar particularmente do posto. E até nos últimos 4 anos, lá atrás, eu trabalhei no posto de saúde central, então ali também é grande o público, o atendimento é mais extenso, né? Atende a população toda, então na realidade a extensão é diferente, mas os cuidados, o atendimento, tudo se assemelha. Quais são os gargalos hoje aí, dona Sandra? Afinal de contas, a população de Encantado bate ali nos seus 24 mil habitantes. Eu acredito, vou jogar um percentual aqui, que 80% da população já procurou o posto de saúde pelo menos uma vez, né? Sim, em algum período da vida vai se procurar o atendimento do posto de saúde. Aqui em Encantado nós temos os postos de saúde, que eles têm, todos eles têm os atendentes, a equipe de saúde, que são profissionais competentes, que eles não medem esforços para atender muito bem os pacientes em si. Em todos os postos nós temos um posto de Jacarezinho, que é o meu bairro. O município é coberto 100% ESF hoje. Isso.
ele é coberto 100%. Nós temos as agentes de saúde que fazem um excelente trabalho também no município. Então, temos o posto de saúde de Jacarezinho, que daí tem o médico, que atende todo dia. Equipe completa. Equipe completa. Então, e de lá tem o posto do Planalto, o posto da Faterco, tem na Barra do Guaporé, nós temos um posto, mas lá o médico vai uma vez por semana para fazer o atendimento lá. Por quê? Porque não cabe, né? O médico de Jacarezinho vai fazer o atendimento na Barra do Guaporé. E aí temos o posto central, o posto do Navegantes. Então, praticamente toda a cidade ela é coberta pela área da saúde. É uma estrutura gigante, É né? uma estrutura gigante, mas muito bem acompanhada. A senhora acompanha em percentuais quanto Encantado investe em percentuais em saúde? Passa dos 17, com certeza. Olha, passa dos 25%. Passa dos 25%. Sim, passa dos 25%. Hoje a Porque população foi investido muito em saúde. Em Encantado nós temos o PA+, também. sempre foi uma bandeira. A saúde sempre foi uma bandeira de Encantado. E o prefeito Jonas pode dizer que, além da saúde, ele incluiu a educação nesta bandeira dele. A minha bandeira é a saúde. Então, assim, Encantado nós temos o PA+, que também foi incluso para o atendimento, que daí, de segunda a segunda, o PA+, está ali para atender a população que precisa. Como é que funciona o PA+, O secretário? PA+, ele funciona de segunda a segunda. Tu tem alguma indisposição, alguma coisa, procura o PA+. É para urgências, né? Alguma coisa assim, Independente do horário. Independente do horário. Isso é anexo ao hospital ou é nos Não, postos? nem no posto, nem anexo ao hospital. Ele tem uma sede independente. Ah, sim. É uma estrutura para isso. Para isso, o PA+, é estruturado só para... Ah, justo, verdade. Só pra É recente isso, É 2023. Justamente, é recente. O PA+ veio para acrescentar a saúde de Encantado. Ou seja, a população não fica sem atendimento Em nenhum 24 momento. horas por dia, 24 horas 7 dias da semana. Justamente. Então, o PA+ veio para atingir, para cobrir Era uma deficiências uma que demanda tinha. da cidade, as pessoas Era uma pediam demanda. isso. Pediam. Então, assim, tenho uma dor de cabeça que não, em vez de ir para o hospital, vou para o PA+, para desafogar o hospital também. Porque o hospital, às vezes, eu estava lá com uma dor de cabeça, que precisava de uma atendimento, médica, né? um atendimento, mas chegava uma urgência, uma emergência, um acidente, alguma coisa, tinha que paralisar tudo para fazer esse atendimento. Então se dividiu as coisas, né? Dividiu-se as coisas. Então, o PA+, veio para desafogar o hospital também. Então, na verdade, se o cidadão sentir que o problema dele é mais grave, corre no hospital. Vai para o hospital. Agora, é uma indisposição, uma dor de cabeça, Febre, uma febre, algo assim. Quer vai dizer, pro o PA. primeiro atendimento é o PA+. PA. E o PA+, depois, se sentir que é uma Isso. situação mais grave, Se ele não encaminha para o consegue hospital. resolver, encaminha para o hospital. É praticamente uma triagem, né? É uma triagem, justamente. Mas foi assim, faz uma cobertura total. Então, o paciente nunca fica desassistido, ele sempre tem. Que bacana isso. E como tu disse, nós somos, na realidade, um centro, né? Porque nós temos o centro polo oftalmológico, regional, né? Temos o hospital, temos a UTI, é um polo regional, realmente. Um polo regional. Sim. Quando a senhora recebeu pela primeira vez dona Sandra Paulo Coste, diga-se de passagem, uma pessoa muito querida, né? Muito querida. Uma pessoa muito humana, vamos dizer Isso, assim, muito né? humana, que foi por 4 vezes prefeito. É isso aí. Quando ele bateu na sua porta e disse, olha, Sandra, eu quero que tu seja candidata a vereadora. Foi um susto? Qual foi a mistura de sentimentos aí, dona Sandra? Um susto, realmente uma mistura de sentimentos, porque assim, um susto e também tu fica pensando, não, né, ali, na realidade, tu vai enfrentar diversas coisas, né, não é assim, candidata, mas e aí? Gostar de política a senhora já gostava? Eu, sim, gosto de política. Marido também? O marido sempre me apoiou e gosta muito de política também, então, na realidade, a gente vai acabando absorvendo e se envolvendo, né? Sim. E cada vez que acho que quando tu entra na política, tu acaba cada dia se envolvendo mais, porque isso é uma coisa que a gente se apaixona, se vai, trabalha, se envolve, tu começa a desenvolver o que a comunidade precisa, o que eu posso fazer pela minha comunidade, pelas pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que te puxa. É bom lhe perguntar isso, porque a gente percebe que a senhora fala com entusiasmo, né? Porque muitas vezes diz, eu não me envolvo em política, política não é para mim, e não sei o que a senhora teve. Bom, de certa forma, foi despertada a vontade da senhora, o marido apoiou,
a família acaba apoiando junto também, né? Porque também tem o meu filho, eu tenho um filho chamado Gabriel, que ele também apoia, então assim, a gente acaba, toda a família acaba se envolvendo, né? A senhora está no segundo mandato agora, então? Estou no segundo mandato, porque no segundo mandato que eu fui para a eleição, eu não me elegi, e aí o prefeito Adroaldo Gonzatti, na época... Então foram 3 tentativas e 2 com sucesso. Justamente. E na época, o prefeito Adroaldo Gonzatti me destinou para o posto central, que também foi uma experiência muito gratificante. Essa visibilidade é importante, né? De certa forma, as pessoas acabam te conhecendo mais, entendendo mais a tua ideia de trabalho. E a gente vai amadurecendo também, né? Ganhando experiências, né? Justamente. Então, assim, as experiências somam-se na vida. Engraçado falar de uma pessoa que ficou 20 anos dentro da Conselho trabalhando com saúde, ainda tem coisa para ganhar de experiência, né, nossa? E sempre a gente está aprendendo, né? A gente aprende com as coisas do dia a dia, com a troca de experiências e mesmo assim com as equipes, né, também. Então, ali, quando eu fui para o posto central, era uma outra realidade que eu estava vindo. Também foi assim uma experiência muito gratificante, que agradeço muito a toda a equipe com quem eu convivi, porque cresci muito nesta equipe. Dona Sandra, se olharmos para dentro do Poder Legislativo, veremos que de 11 cadeiras que existem em Encantado, uma minoria ocupada por mulheres, né? Como é que a senhora vê esse cenário, sabendo que a metade ou mais dos eleitores são mulheres? Sim, e isto é uma coisa que chama atenção, porque as mulheres, eu não sei se é um receio ou se... mas são poucas realmente. Na minha primeira legislatura, eu era a única mulher da Câmara. De 11? De 11, né? E aí depois, agora, nós estamos em 2 mulheres, porque a IE, tem a IE, a Andressa Cristina. Sim. Né? E temos eu. Mas, e uma suplente, eu acho que assumiu agora. A Jaqueline Taborda, que assumiu agora. Foi vereadora eleita e agora é suplente. Justamente. Então, agora ela vem para somar as mulheres. Mas, realmente, as mulheres não votam em mulheres, por exemplo, porque se as mulheres votassem em mulheres, nós seríamos mais mulheres representando... Da metade para mais, né? Justamente. Então, a gente não sabe, eu não sei, nunca entendi por que as mulheres têm esse receio ou não têm essa abertura, não sei por que elas não... Mas nós estamos tentando fazer um trabalho agora, eu como presidente do Legislativo, para angariar, para elencar mais mulheres, que elas participem mais do pleito, que elas se envolvam mais no legislativo em si ou nas próprias candidaturas, né? Que geralmente no pleito eleitoral é para preencher o coeficiente, né? Bem assim. Preencher o coeficiente. É exigido, e elas não se envolvem. E quando o partido bate aquela meta, parece que tranca as portas, né? Não, já atingimos 20 ali, tá bom. Tá bom, e pronto. Então, e as mulheres, elas não seguem, né? Não sei o porquê ali. Mas agora, eu como presidente do Legislativo, vamos ver se nós tentamos fazer um trabalho quanto a isso, para que as mulheres venham, elas se sintam engajadas no trabalho político, né? Isso, no trabalho político. Isso aí, bem lembrado, Gemerson. No trabalho político. Como é que a senhora está se sentindo à frente do Poder Legislativo? Porque, de certa forma, eu sempre digo assim, eu sempre parabenizo quem se elege vereador, porque num grupo de 24 mil habitantes que vocês têm Encantado, é um pequeno grupo que vai conseguir passar pelo Poder Legislativo, ocupar uma cadeira, né? Um número muito pequeno, então é um cargo importante. E quando se chega à presidência, é mais funilado ainda, né? Menos pessoas vão passar pela presidência. Como é que a senhora está se sentindo à frente da presidência do Poder Legislativo? Uma responsabilidade muito grande, né, Gemerson? Mas com muita responsabilidade, muito orgulho, e pretendo fazer um bom trabalho frente ao Legislativo. Sempre, na realidade, com o prefeito Jonas Calvi, né, que também faz um excelente trabalho na administração. A senhora é alinhada com o prefeito? Eu sou alinhada com o prefeito. Nós somos 3 vereadores do PSDB. A senhora se elegeu a primeira vez pelo Progressista. Sim. E hoje a senhora é uma vereadora do PSDB. Do PSDB, porque lá atrás o prefeito Adroaldo Gonzatti me convidou para assinar com o PSDB, eu aceitei. A senhora conversava em off aqui, a senhora tinha uma admiração pelo Adroaldo, pelo trabalho dele. Muito Isso lhe convenceu? Isso me convenceu, porque o prefeito Adroaldo tinha um poder de convencimento, né?
próprio dele, que na realidade pode-se dizer que ele colocava na pessoa um sentimento que tu podia fazer, que tu podia ir. Tanto é que a população toda, a nossa gente de Encantado, tem esse sentimento pelo prefeito Adroaldo e agora tem, né, admiração pelo prefeito Jonas. Mas o prefeito Adroaldo, ele puxou toda essa coisa. Então, quando ele me convidou, eu senti, ele me fez sentir vontade de trocar de partido, ir para o PSDB. Então, fui e, na realidade, depois também ele foi um grande apoiador da minha candidatura. A senhora acredita que partido é importante, precisa-se de um partido para concorrer, Precisa. mas vamos dizer, as pessoas elas vamos dizer, elas se sobressaem a isso, né? Uma Sim. sigla, né? Independente do partido, as pessoas têm que se sobressair, né? Elas têm que ser elas próprias, fazer o seu próprio trabalho, para justamente somar, né? Porque a gente entra também na política para somar, né? Não só para fazer um bom trabalho frente à comunidade. Na realidade, como é que eu vou te dizer? Para se destacar, né? Para fazer o que a ansiedade das pessoas para fazer o trabalho. A população cria uma expectativa, né? Uma expectativa, justamente. E a gente tem que suprir essa expectativa na medida do possível. E eu, como presidente da Câmara, hoje, então, na realidade, a gente vai pensar sempre no coletivo, mas também pensando no todo, também com o dinheiro público, né? Temos que o coletivo, pensando no coletivo, no bem da população e também com restrições ao bem andamento. Só diz, usar o recurso público com mais responsabilidade. Com responsabilidade, porque o dinheiro público é de todos. Com certeza. Dentro desse contexto, quais são os grandes gargalos que a senhora enxerga em Encantado, que ainda, vamos dizer assim, porque como vereador vocês recebem todo dia demanda de problema para resolver, né? Sim, vem projetos com problemas para vocês votar, a população pede coisas, os próprios colegas da senhora apresentam requerimentos e indicações todos os dias. Quais têm sido os gargalos da comunidade aqui que a senhora vê que precisam receber prioridade aos olhos da administração? Na realidade, a nossa cidade, depois de sofrer essas catástrofes, duas enchentes, a gente estava se recuperando daquela de 4 de setembro, quando estávamos respirando, veio 90 dias depois mais um banho de água fria, né? Então, assim, agora são prementes o que aconteceu, né? Então as pessoas elas precisam voltar a ter ânimo para trabalhar, para se reconstruir, recuperar o entusiasmo, justamente, e todo esse emocional também vai pesar, mas então elas têm que se reconstruir materialmente e também humanamente, pode-se porque dizer. o governo acabou tendo que criar a partir de tudo o que aconteceu, né, presidente? Artifícios agora para ficar em alerta em caso de futuras, né? Sim. Porque na verdade Encantado não se livrou disso, né? Não, passou, mas nada diz que não poderá repetir. Então a administração me parece que teve que voltar a olhar para construir condições de certa forma se precaver, antecipar a catástrofes iguais a estas. Justamente, então ela está tomando providências quanto a isto e tentando fazer as soluções, né? As soluções que também não são poucas, são bastantes, as demandas são muitas, porque praticamente todos os bairros de Encantado foram atingidos pela catástrofe. Eu vou falar do meu bairro, Jacarezinho. Embaixo d'água, né? Praticamente. A senhora foi atingida? Não. A senhora mora numa parte mais alta? Numa parte mais alta, porque mora em direção à Nova Brécia. Nova Brécia. Isso, uma parte na mais Auxiliadora alta. ali? Isso, que eu não fui atingida, mas praticamente Jacarezinho, todo o centro de Jacarezinho, que eu sempre dizia que nós éramos uma mini cidade, sim, né? Porque nós tínhamos tudo no bairro, desde... sim, indústria, mercado, uma farmácia, posto de gasolina, tudo, né? E aí agora ficamos, então, na realidade, e o sorvete do Dema, né? Não podemos esquecer. Que gostoso, né? Que gostoso. Então, na realidade, todo mundo ficou embaixo. Essa catástrofe, assim, deixou as pessoas desorientadas. Então, agora, todo esse trabalho de reconstrução, de recuperação, é um pouco difícil, mas as pessoas estão se reconstruindo e voltando a ter autoconfiança. Autoconfiança de voltar, né, a reconstruir as suas casas, ter cuidado com o seu pátio, a rua, essas coisas.
Então, a gente vê que realmente essa construção é lenta, mas ela está acontecendo. E a administração, ela está fazendo em todos os bairros essa reconstrução. Então, agora, uma coisa que a população está pedindo muito é que ainda tem em algumas partes alguma coisa de recolher de lixo, porque as pessoas assim agora... Os entulhos que ficaram, né? Os entulhos que ficaram, por mais que se recolha, sempre eu vou limpar a minha casa, sempre vai ter alguma coisa que já não consigo mais ficar com ela, então eu vou descartar. Então, isso está tendo aí um pouco a administração, o prefeito disse que eles estão fazendo esse recolhimento, então eles vão pegar um bairro, vão fazer o recolhimento e vão fazer toda a limpeza nesse bairro, inclusive a pintura dos cordões, para que então ele permaneça, as pessoas, como dizia o prefeito Adroaldo, a autoestima, quando compartilhada, é um bem que se multiplica. Sim. Então, na realidade, para a autoestima ir se multiplicando, né? Se eu vejo as pessoas não se sentirem abandonadas, não né? se sentirem abandonadas, se sentirem Acolhidas, né? Justamente. Então, esta autoestima que tem que voltar a acontecer nas pessoas, né? E que esse medo também se deixe um pouquinho de lado. É difícil? É difícil. Mas eu acho que no coletivo, um ajudando o outro, porque nessas catástrofes também a gente viu o quanto o ser humano é bom também, né? Sim. Porque quanta ajuda humanitária teve. Se não fosse essa ajuda, acho que teria sido muito mais difícil. Muito mais difícil, porque aqui nós Encantados tivemos ajuda de todos os cantos desse Brasil. Então, assim, floresceu no ser humano o que tem de A humanidade, melhor. né? Isso aí, a humanidade, o que tem de melhor do ser humano floresceu nessa catástrofe. Então, realmente, a gente tem que agradecer muito também. A senhora falou do Adroaldo Conzatti, admira o então falecido, né? Que teve a ideia do Cristo, né? Afinal de contas, como é que a senhora está vendo Encantado nesse novo cenário? Conversamos aí com o presidente da Associação Amigos de Cristo, que deu um olhar nisso também, mas como é que a senhora tem visto, agora como agente política, o desenvolvimento de Encantado nessa nova pauta que é turismo, né? Até então uma cidade industrial, uma cidade de comércio e serviços, mas que agora passa a ter uma pauta real em torno do turismo. Justamente, porque pode-se dizer que Encantado antes e depois do Cristo, né? Porque na realidade nós estamos caminhando para o turismo, porque nós temos ali a estátua do Cristo, que está praticamente, este ano vai ser inaugurada, né? Praticamente isso deve ter... A estrutura ao redor, né? Justamente, então ela está sendo... Está em andamento, né? Está em andamento, então nós estamos caminhando a passos largos para o turismo. Nós estamos, porque é cultural isso, né? Nós não tínhamos essa cultura do turismo, agora estamos em construção, recebendo os turismos. Vamos ter que aprender, né? Aprender a receber os turistas. Então, a gente está caminhando a passos largos para nos tornarmos uma cidade turística. Todos estamos se moldando para isso. E a região andando junto, né, E a região presidente? andando junto, justamente. Porque toda a região mudou, não só foi Encantado. Está todo mundo colhendo com isso, Todo né? mundo está colhendo os frutos. E cada vez mais, né, os frutos estão sendo colhidos a passos largos. Então, toda a região ganhou com o Cristo, o maior Cristo do mundo, né? Secretária, quero agradecer a sua vinda aqui no estúdio do Correio do Mate. Nós que estamos abrindo as portas aí aqui para a comunidade de Encantado e, de certa forma, acolhendo com o conhecimento de vocês, com o aprendizado de vocês, aproveitando a credibilidade de vocês também para o nosso crescimento. Queria que a senhora deixasse uma mensagem, não apenas para a população de Encantado, mas para toda uma grande região que acompanha o nosso canal, que vai assistir a sua entrevista. Bom, o Gemerson e Daniel, os irmãos do Correio do Mate, quero agradecer muito o convite, me coloco à disposição da população de Encantado, o meu trabalho, as portas da Câmara estão sempre abertas, né? Coloco a Câmara à disposição da comunidade e espero fazer um excelente trabalho, sempre voltado para a nossa gente, para a nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite e estou sempre às ordens. Obrigado, presidente.